Vamos falar um pouquinho sobre Beth Friedan. Ela foi aí uma grande teórica da segunda onda, lançou o seu livro Mística Feminina aí em 1970, ali bem pertinho da atuação, do começo da atuação de Simone de Beauvoir, né, ali em 1960. Ela viveu aí de 1921 até 2006, então é bem atual. E esse livro dela, Mística Feminina, é uma forma de contestar aí de que a mulher ela tem suas preferências, de que existe uma forma feminina de se viver e etc. Para a gente começar, quero ler uma parte do que Beth Friedan diz em seu livro. As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. O trabalho doméstico ajusta-se na perfeição às capacidades das mentes débeis das raparigas. Então, para você começar entendendo um pouco sobre Beth Friedan, é importante entender que o seu livro, né, e a sua vida aí como ativista feminina foi aí como um ódio às donas de casa, que elas não servem para nada, que elas são oprimidas e todo esse tipo de coisa. Então, nessa frase, ela basicamente está falando que toda mulher que é dona de casa é débil mental e incapaz. E é isso que as feministas pensam, né? As feministas desprezam total aí o trabalho doméstico. Então, elas precisam que o trabalho doméstico seja abandonado para que a revolução feminista realmente possa acontecer. Então, Beth Friedan ela escreveu sobre o ódio que ela tinha à vida doméstica, né? Inclusive ao próprio marido. Beth Friedan, né, escreveu no seu livro falando sobre o ódio que ela tinha às mulheres que levavam a sua vida doméstica e principalmente ao seu marido, né, que ela acusou aí injustamente ele de violência doméstica e logo depois ela abandonou aí as suas acusações. E olha só o que Beth Friedan afirma no seu livro A Mística Feminina. Friedan afirmou que a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que atrasa o crescimento da mulher como indivíduo. Criar filhos, declarou Friedan, é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem a sua inteligência. Então, pelo jeito, Beth Friedan não consegue entender que o maior motivo das mães estarem aí com toda essa devoção e amor aos filhos não é nenhuma vantagem econômica, nada, sim, principalmente o amor. E quem foi Beth Friedan conforme diz o Google? Vou ler aqui para vocês. Beth Naomi Goldstein, mais conhecida como Beth Friedan, foi uma importante ativista feminista estadunidense do século XX. Participou também de movimentos marxistas e judaicos. Então, como eu comentei com vocês, ela viveu ali de 1921 a 2006, né, comparado com outras feministas. Ela é uma bem recente e ela escreve sobre a angústia, né, da mãe e esposa dona de casa. E ela teve uma infância, uma juventude bem frustrante, né? E acabou entrando num casamento super frustrante também. E voltando ao assunto sobre o quanto Beth Friedan ela abomina, né, a mulher que é dona de casa, algo muito que eu fico surpresa, chocada e enfim, sempre que eu leio é uma frase do seu livro que ela compara, né, faz uma analogia entre a mulher dona de casa e as mulheres que eram mortas em campos de concentração de nazistas. Olha só. Abrem aspas. As que se adaptam ao papel doméstico e crescem desejando ser apenas donas de casa estão em perigo tão sério como as que caminharam para a morte nos campos de concentração por se recusarem a crer que eles existiam. Então, ela faz essa analogia, né, entre as mulheres que decidem ser donas de casa e as que foram mortas pelo campo de concentração nazista. Então, Friedan, ela supôs que o casamento e os filhos eram um problema, já que o zero é para si. Então, como para ela, os filhos, o casamento, a maternidade eram coisas ruins, ela fazia as outras mulheres acreditarem que seriam para elas também. Então, ela se sentia infeliz e tentava convencer as outras mulheres de que elas também eram. E sabendo que ela não atraía mulheres falando sobre marxismo, né, Friedan ela aproveitou para falar algo que todas as mulheres, né, mães principalmente, iriam se identificar, que é falar sobre o esgotamento físico e mental de uma mãe, de criação de filhos, enfim, onde ela diz o seguinte: criar filhos, declarou Friedan, é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Né? Então, por décadas, as feministas, principalmente, um exemplo disso é a Alexandra Kollontai, querem o tempo inteiro fazer com que as mulheres acreditem, né, de que ser submissa ao Estado está tudo bem, ser submissa ao chefe tudo bem, e ser submissa, né, estar sobre a mesma missão que o seu marido, meu Deus, é o pavor da sociedade. Então, elas dizem que as mulheres devem ser autossuficientes, mas sempre em relação ao marido e nunca em relação ao Estado. Então, nessa mesma linha, Friedan lá diz o seguinte, abre aspas, os fatores que levaram à destruição da identidade humana de tantos prisioneiros não foram a tortura ou a brutalidade, mas as condições similares àquelas que destroem a identidade da dona de casa americana. Então, em sua biografia também, Beth ela escreve, né, que não importava o que ela fizesse. Sua mãe a fazia se sentir desajeitada, desarrumada, incapaz, feia e tudo de ruim. Então, ela passou anos em psicanálise conversando sobre esse seu relacionamento ruim com a sua mãe.
E uma coisa que Beth Friedan dizia era o seguinte, que todas as mães deveriam ser afogadas ao nascer. Então, por isso que eu digo, as feministas, né, elas pegam as suas frustrações pessoais e querem convencer a todas as mulheres de que elas também são. Então, por isso que eu digo, as feministas querem pegar as suas frustrações pessoais e dizer para todas as mulheres de que a vida delas também são frustrantes. Então, nessa segunda onda, a gente já pode perceber toda essa questão da destruição da família e da maternidade. Então, lembre que Beth Friedan diz que as donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas e não pessoas. Essas não eram ideias específicas só de Beth Friedan. Puxando um assunto assim só para mostrar para vocês aonde eu quero chegar, a francesa Simone de Beauvoir escreveu o seguinte: o trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. Então, qual seria essa direção? Né? A direção de casamento à causa marxista, da própria Beauvoir e também das outras feministas. Então, é por isso que um dos focos do movimento feminista é acabar com a condição da mulher dona de casa. E por quê? Na página 195 do livro da Ana diz o seguinte: ao contrário da vida que as mulheres sempre levaram no lar, para o feminismo, a mulher ideal é promíscua, de preferência mãe solteira, que desconhece ou dispensa os pais de seus filhos. Então, a razão para tudo isso é que, politicamente, né, essa mulher ela é mais facilmente cooperada. Então, a razão para isso tudo é que, politicamente, essa mulher, né, que não tem aí um marido para ser submissa, né, para estar sobre a mesma missão, não ter filhos para cuidar, ela é mais facilmente cooperada, mais facilmente manipulada, né? E uma parte muito interessante, que até é importante a gente entender, que toda essa questão do marxismo com o feminismo está totalmente interligado. Porque uma das causas do marxismo é a abolição da família, porque estou acabando com a família, você acaba com o acúmulo de bens, com a capital, com a propriedade privada. Então, a gente pode ver que tudo isso se interliga numa coisa com a outra. E qual que é o foco aí do marxismo, né? É que não haja família e que todas as pessoas sejam submissas ao Estado, vamos dizer. E uma parte muito interessante que a Ana fala sobre isso é aqui na página 195, que ela fala o seguinte: na ausência de um homem responsável e interessado em seu bem-estar, as mulheres quase sempre precisam do Estado. Quanto mais necessitam do Estado, mais apoiam as políticas de esquerda. Uma relação de dependência com o Estado é estabelecida. Dependência que só pode ser suprida e ampliada num ciclo vicioso através dos discursos marxistas e projetos esquerdistas. Então, ideias como essa logo foram espalhadas, né, socialmente. Então, lendo isso que a Ana falou, já me lembra outra feminista muito importante, que é Alexandra Kollontai, né? Ela é uma das grandes teóricas do feminismo marxista, do feminismo socialista, enfim, né? Isso a gente pode perceber como grande maioria das mulheres que são feministas tem aí, mesmo que não percebam, tem aí o seu ladinho marxista, né? E em seu livro Comunismo e a Família, Kollontai, né, ela passou a demonstrar que as mulheres só estariam realmente livres, né, só realmente estariam libertas dos seus maridos quando estivessem realmente dependentes do Estado. Então, livres da família, mas dependentes do Estado. Então, ela propunha às russas, né, que elas trocassem aí a dependência de seus maridos pelo Estado, porque o Estado era mais justo e etc. Então, o que ela afirmava, né? Kollontai, ela afirmava que as mulheres devem acostumar-se a buscar e encontrar sustento em outro lugar, não na pessoa do homem, mas sim na pessoa do Estado. E para isso é preciso o quê? Abandonar a sua vida de dona de casa. Então, no século XX já fica nociva aí toda essa visão do marxismo com o feminismo. E algo muito interessante é que em 2008, Kathleen Parker, ela publicou o seu premiado livro Save the Males, onde ela aponta, olha só que interessante, onde ela apontava que os comunistas, abre aspas, acabar com a família não foi incidental, e sim fundamental para essa ideologia. Como toda ideologia, no entanto, apresentou-se como falsa solução para um problema verdadeiro. Então a gente pode ver essa relação de Beth Friedan abominando as donas de casa, Simone de Beauvoir também, né, abominando as donas de casa, Alexandra Kollontai dizendo que nós devíamos trocar nossos maridos pelo Estado. E outra coisa muito interessante que Alexandra Kollontai diz em seu livro é o seguinte: segundo Kollontai, as escolas, as creches, as colônias, tudo em relação a estudo para crianças, enfim, todo tipo de abrigo para recolhimento de crianças são válidos. Olha só o que ela diz em seu livro. Já não existirá mais a mãe oprimida com o bebê nos braços. O Estado dos trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Então esquece a mãe ter ali o seu filho e ela poder criar ele, cuidar dele. Não, tudo fica para a função
Tudo fica sob a função do Estado, o Estado que cuida, o Estado que educa, né? Que tipo de educação será que o Estado vai dar para essas crianças? Então, até ainda hoje, muitas mulheres continuam aí se enganando com movimentos coletivistas de esquerda.